Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Podem sentar, irmãos. Confesso que eu tinha esquecido até do culto. Pela da Flávia ter me lembrado há tanto tempo. Mas eu praticamente cheguei hoje. Eu disse, eu nem vou ao culto, mas tem um culto. Flávia, os seus colegas aqui, Giovana, Gabriela, Doriene, Juliana, Ângelo, Giovana, não é? Tem Giovana e Giovana, familiares, colegas, amigos. Sempre é bom agradecer ao Senhor pelas nossas conquistas. É muito racional, as pessoas comemorarem as suas vitórias, aqueles marcos alcançados nas suas vidas, sempre de uma forma, sempre uma comemoração, alguma coisa. É claro que isso é louvável, não é? Acho que todo mundo, depois de uma batalha, depois de uma luta, depois de um período, não é? Sempre a vitória é uma coisa que deve ser aproveitada. Mas como é bom, depois de uma jornada, nós pararmos e nos lembrarmos de que a vida do homem, ela passa muito depressa, não é? Ela chega a ser uma história rápida. E Salomão escreveu esse texto, né? Todo esse livro de Provérbios, inclusive esse versículo que eu li. Salomão foi um rei que se destacou, né? Não pela força, como seu pai Davi, né? Não pela força do seu exército, pela força da sua como soldado, não. Salomão se destacou pela sabedoria. A Bíblia relata que quando ele ainda estava no início do seu reinado, ele teve um sonho e Deus se coloca diante dele e disse: Salomão, o que você quer? Pede alguma coisa. E ele disse: eu quero sabedoria, porque o teu povo é grande e é difícil de governar. Eu quero que tu me dê sabedoria. E o Senhor disse: te darei sabedoria como a nenhum outro foi dado. Porque não pediste a morte dos teus inimigos, nem daqueles que são mais poderosos do que você. Sabedoria te será dado e prosperidade no teu reino. Ali foi a grande experiência de Salomão no início do seu governo, do seu reinado, né? E a grande experiência de Salomão com essa colocação. E ele aqui, agora, Salomão já é um homem experiente, né? Já um rei experiente, já vive agora o esplendor do seu reino.
atraía, foi um reinado de paz. Então agora Salomão coloca aqui uma frase, e a frase diz tudo a respeito do segredo da grande bênção do reino de Salomão. E a frase resume, ela está resumida numa coisa muito simples, não é? Talvez até tão repetida, talvez a grande maioria aqui já conheça. Salomão diz assim: a bênção do Senhor, ele diz assim, é que enriquece. Então vamos entender, porque a colocação de Salomão, ela é num nível muito elevado, que é próprio da sua sabedoria, porque a sabedoria de Salomão, ela chega a ser até colocada como tipo da sabedoria do Espírito, porque Salomão lá no Velho Testamento, ele é tipo, ele algumas vezes age como tipo, né, do Espírito Santo, tipo do Espírito Santo. Então na colocação ali de Salomão, é muito interessante a profundidade do que ele coloca. Então o que ele coloca? Ele diz assim: a bênção do Senhor é. Ele está dizendo, a bênção do Senhor, ele está querendo dizer o seguinte: a bênção do Senhor é a única coisa que enriquece o homem. Então, ele está colocando ali quase que uma definição e quase uma condição da vida do homem. A bênção do Senhor é a única condição, é a única coisa, é a única forma do homem se enriquecer. Então você diz assim, mas que enriquecimento é esse? Que enriquecimento é esse? Aí então, né? Vou virar jornalista famoso, vou ficar muito rico, né? Vou fazer muito sucesso. É isso? Não, Salomão não está preocupado com isso, não. A palavra não está dizendo isso aqui, não. A palavra está dizendo que a bênção do Senhor enriquece. Qual a verdadeira riqueza para o homem? A riqueza, a única riqueza que tem valor para o homem é aquela que consegue vencer a morte. Nenhuma riqueza para o homem tem valor se ela permanece aqui, não é? O que poderia caminhar com o homem além dessa vida, né? Além dessa vida. É igual a história Tá igual a história da pessoa que era muito rico e pegou, na hora que ele estava lá, botou o corpo lá e tal, ela pegou o dinheiro todo que ele tinha e colocou dentro para ele ir com o dinheiro dele, não é? Vejam, não é? Vê essa criança. Vejam, a bênção que a palavra se refere, e a bênção que enriquece, é a bênção que vai com o homem, que não fica nessa vida. Nós temos hoje todas as experiências da nossa vida. Nós podemos ter todas as nossas experiências. Nós temos um grupo de jovens começando uma vida profissional. Aí você diz, qual a grande experiência hoje? Qual a grande experiência hoje? Qual a grande necessidade do homem hoje? Qual a grande necessidade do homem? Nós cantamos hoje uma coisa muito interessante aqui, que foi a ênfase que foi dada aos louvores. Qual a ênfase dada aos louvores? Aliás, a ênfase que nós damos aqui a todos os nossos cultos, a figura maravilhosa do Senhor Jesus. Mas por que a ênfase à figura de Jesus? Porque Jesus
é a bênção de Deus na vida do homem que verdadeiramente o enriquece. Verdadeiramente o enriquece. Porque é a bênção que caminha com o homem para a vida eterna. Veja uma coisa interessante. Jesus disse o seguinte, em certa ocasião: o que daria o homem pelo resgate da sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Você não tem o que dar o resgate da sua alma. Então Jesus resgata o homem, e essa é a maior bênção que o homem tem. Então, o resgate da vida do homem. Então Salomão, lá no Velho Testamento, ele fala: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Não acrescenta dores. Você vê, não é? Eu me lembro de todo mundo ouviu falar daquele famoso guitarrista, que era famoso no mundo inteiro, era tão famoso, o maior guitarrista do mundo, e ele se suicidou, riquíssimo, se suicidou e deixou um bilhete, e o bilhete ele dizia o seguinte: experimentei de tudo na vida e a vida continua sem sentido para mim, por isso eu acabo com ela. O que você tinha aí? Um homem pobre, miserável e pobre, não é? Mas Davi, mesmo rei, disse em certa ocasião: sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Então qual é a verdadeira riqueza? A verdadeira riqueza não se pega, não se apalpa. A verdadeira riqueza se sente, porque ela é interior. E a verdadeira riqueza, ela não é material, não é física. A verdadeira riqueza é aquela que é interior, que entra no coração do homem e que vai com o homem além dessa vida, porque essa vida não acaba aqui, ela continua. Essa é a verdadeira riqueza, e essa é a riqueza que não acrescenta dores, porque a bênção de Deus na vida do homem nunca acrescenta dores. Não é assim? Hoje eu conversei com uma senhora que há poucos dias ela esteve aqui. Alguém da família esteve aqui desesperada por causa do problema de uma criança, e a igreja orou, e o quadro da criança era muito grave, e Deus deu uma bênção. E você vê qual foi a bênção? A bênção é que ela retorna agora e diz: não, a minha filha está saudável. Aconteceu uma coisa diferente, extraordinária. O que aconteceu? Deus operou. Por que Deus operou? Porque a bênção do Senhor alegra o coração do homem. A bênção do Senhor renova o homem. A bênção do Senhor é que faz o homem caminhar, e a bênção que continua. Todas as coisas passam. Nós estamos falando para um grupo de jovens numa profissão tão importante hoje, a informação, não é? Como todos os setores da vida são importantes. Mas eu diria que a coisa mais importante hoje, e que eu quero falar aos jovens aqui, que vieram aqui hoje glorificar ao Senhor, aos seus familiares, aos seus amigos, que a coisa mais importante que o homem pode alcançar hoje é a bênção do Senhor. E a bênção do Senhor, ela não se alcança. Tem muita gente que pensa que tem e não tem. A bênção do Senhor é algo extraordinário, que se resume única e exclusivamente na figura do Senhor Jesus, nenhum outro nome mais. Deus colocou um ponto central, e Ele é a bênção. Por quê? Porque Ele veio e resgatou o homem. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, essa é a bênção de Deus. E Salomão lá no passado disse assim: essa bênção é que enriquece o homem. Ele não está falando de um enriquecimento material, ele não está falando de nada palpável, ele está falando de alguma coisa que enriquece a alma do homem. E o que enriquece a alma do homem é aquilo que transporta o homem para a eternidade, que vai com o homem para a eternidade. Essa é a bênção de Deus, essa é a maior riqueza, essa é a bênção que enriquece. Salomão lá no passado é tipo do Espírito Santo, e a voz dele hoje, a voz do Espírito Santo hoje,
A voz do Espírito Santo hoje ao homem é: a bênção do Senhor é Jesus na vida do homem. Esse é o maior enriquecimento que o homem pode ter. Eu me lembro de uma experiência que o pastor Jonas sempre contava. Foi meu pastor. Eu sempre, de vez em quando, eu lembro de Jonas. Jonas foi meu pastor. Já não está mais conosco, né? Já está com o Senhor. Até nós estávamos lembrando há mais de 24 anos. Mas o pastor Jonas, ele tinha umas experiências muito interessantes. E ele me contou uma certa ocasião, contou até para a igreja uma experiência lá no sul do país. Uma igreja, era uma igreja muito, muito bonita. E tinha mas era uma cidadezinha, uma cidade importante, mas uma cidade tinha a distância da cidade tinha algumas zonas rurais e tal. E tinha um membro dessa igreja que era muito pobre, mas ele tinha o costume, né, de todos os cultos dar muito aleluia. Ele gostava muito de dizer aleluia. Eu falava aleluia, glória a Deus. Então tudo para ele era aleluia, amém, glória a Deus e tal. Mas um determinado dia foi um grande pregador lá na igreja e o pessoal lá ficou preocupado porque ele dava muito aleluia. Então o pessoal foi lá na casa dele. E ele morava no interior, a casinha dele, aquela casinha de chão batido, né? Aquela paredezinha de estuque que só tinha 2 cômodos, né? Um era cozinha, o outro era quarto, e aquela coisa muito simples, né? Aquele fogãozinho a lenha e tal. Aí o pessoal chegou lá, sentou, tudo bem, aquela alegria, né? Servo de Deus sempre está alegre, né? Coisa interessante, a bênção do Senhor enriquece. E ele estava naquela alegria. E olha, irmão, nós estamos aqui pelo seguinte: é que tem um pregador que vai pregar aqui, né, aqui no final de semana, e nós queríamos, o senhor tem a mania muito de ficar falando aleluia, amém. O senhor vai devagar, vê se fala menos aleluia, menos amém. Ele olhou para aqueles homens e disse assim: olha, está vendo minha casa? Então, está vendo o chão? Estão vendo as paredes. Está vendo meu fogão? Quando eu abro a Bíblia e leio que Deus preparou para mim uma mansão celestial, com ruas de ouro, com um lugar extraordinário, muitas luzes, a presença do Senhor. Quando eu me lembro que eu tenho essa herança e que eu vou tomar posse dela, eu não posso deixar de dizer aleluia, amém, aleluia, porque é o louvor. A bênção do Senhor enriquece. Aquele homem tinha experiência não daquilo que era material, porque aquilo era passageiro, mas daquilo que estava reservado na eternidade. A bênção do Senhor enriquece. Eu queria deixar essa experiência com os jovens formandos hoje. A bênção do Senhor enriquece. A vida profissional é isso mesmo, alcançar-se, né? Aquilo que muitos procuram, muitos buscam. Deus os abençoe por isso. Amém. Ótimo. Glória a Deus por isso. Mas lembrai-vos de uma coisa. Guardem no vosso coração. Os anos vão passar, né? Passa depressa. Eu falar baixinho, né? A gente assusta como que o tempo passa depressa. Eu já completei, né, 25 anos de formado, né? Todo mundo diz, tem que ficar festinha e tal. Eu digo, fala esse negócio não, que eu não gosto de negócio de idade não. 25 anos, colegas, né? 25 anos, passa depressa, né? 25 anos de formado, me lembro. Daquele dia, não é? Peguei também lá, ouvi aquilo, era o início. Mas nunca esqueci da palavra do Senhor. Nunca eu esqueci da promessa do Senhor. Nunca me esqueci do dia que Ele me chamou, do dia que Ele me tocou, do dia que eu concluí o meu curso e o Senhor falou comigo.
como certamente o Senhor está falando convosco nessa noite. E o que o Senhor está falando convosco nessa noite é: a bênção do Senhor enriquece. Guardem isso nos vossos corações e não acrescenta dores. Aquilo que o mundo dá, às vezes vem com dores, né? Às vezes vem com dores. Às vezes sucessos com dores. Grandes sucessos, grandes decepções, grandes desilusões, grandes conquistas, mas você olha, grandes miseráveis. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Que Deus vos abençoe. E que a palavra dita no passado por Salomão e que ecoa até os nossos dias como a voz do Espírito, não é? Como falando hoje ao vosso coração: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. E a bênção do Senhor está toda ela na figura maravilhosa, não na figura, mas a figura, não, daqui a pouco todo mundo está pensando em figura, né? Não, na pessoa invisível, que você não vê com os olhos físicos, mas que você sente no coração, que é a figura maravilhosa, a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus presente aqui. Ele é a grande bênção e a grande bênção da vossa vida. Que o Senhor nos abençoe.